Bom dia, lá vai eu mais um vídeo pregando a palavra, tentando me colocar na posição que Deus quer para minha vida, com muita dificuldade, com muita luta, mas com esperança de conseguir alcançar os planos de Deus para minha vida. Espero que esse vídeo chegue até pessoas com o coração aberto para ouvir e entender que essas palavras não são de mim mesmo, mas eu estou trazendo a verdade para vocês. É necessário uma mudança. É tempo do arrependimento mundial. Esse mundo está obscuro, está em trevas. Quando Deus olha lá de cima, Ele vê as nossas almas como se fossem luzes. Quem está na prática da justiça, ele vê lá de cima brilhando. Uns brilhando um pouquinho, outros brilhando mais, pois somos a luz do mundo, né? Sal da terra, a luz do mundo. Outros brilhando, né, como a estrela da alva. Muito. Mas mais de 90 e tantos % lá do alto Deus vê como trevas. Ele vê tudo escuro. Ele olha e vê a terra escura. Ele não vê como a gente vê, pois a gente vê a capa, o exterior, mas ele vê o interior, o profundo e o escondido do teu coração, e vê os corações amarrados na injustiça, na iniquidade. Homens que proclamam amar mais as trevas do que a luz todos os dias, com suas escolhas, suas ações, negando assim o teu único e suficiente Salvador, que um dia num belo gesto de amor sacrificou-se a si mesmo para a salvação da nossa alma. Mas esse mundo não soube demonstrar gratidão, não soube ser recíproco com aquele que mais merecia. Não entendeu as palavras do Senhor, não entendeu a necessidade de negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir o autor da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. O intuito desse vídeo é trazer luz para a vida de vocês. Se temos, o que mais temos são
pessoas trazendo trevas, incentivando vocês a caminhos de morte, caminhos de prostituição, festas, baladas, drogas, vícios, violência, ódio, ganância, porque não posso eu me colocar na posição de trazer vida. Se assim o Senhor olhar do alto, olhar para minha vida e parecer bem. Então, como incentivar, a prática da luz e da justiça? Se a melhor forma é trazendo aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já passei. A Bíblia ela diz assim, para viver o que prega. Então, eu quero trazer alguns temas aqui que eu vivi, consegui, pela misericórdia de Deus, vencer. E está trazendo essa esperança para que vocês entendam que vocês também podem, que Deus tem todo o poder para a gente vencer toda a barreira e todos os obstáculos. Eu vou ler uma palavra que está escrita em Isaías 44, versículo 22, que diz assim: Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. E desfaço os teus pecados como a nuvem que se vai. Torna-te para mim, porque eu te remi. De novo. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém? Existe um Deus no céu que pagou um alto preço na cruz para libertar vocês, para salvar vocês, para sarar a vida de vocês. Ele pagou o preço por vocês. Então, através dessa justiça, paga pelo único Senhor, digno de toda a honra, digno de toda a glória, o Deus Santo, o único Senhor Santo e justo. Ele pagou esse preço pela tua alma. E através desse sacrifício eu posso dizer: eu acredito em você. Você pode vencer. Você pode encontrar salvação. Eu quero falar a respeito de situações que eu consegui, que eu passei e consegui vencer. E do que eu fiz para
voltar para Deus, para tornar-me para Deus. Em 2016, eu comecei a olhar para a minha vida e ver que eu estava afundado nas trevas, vivendo em muitos pecados. E eu decidi mudar. Eu decidi buscar a Deus e eu consegui encontrá-lo. Eu olhei para mim e vi um tema que eu estava enquadrado. Vou ler para vocês em 1 Coríntios 6,18. Eu acho. Perdão. 1 Coríntios 6,18 diz assim: Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quando eu decidi vir para Deus, eu estava em prostituição, fornicação. Eu estava namorando, aonde que eu falei para minha ex-namorada, falei: olha, agora eu sou cristão e eu preciso me casar. Eu quero casar com você, você vai casar comigo? E ela quis se casar, ainda que a gente se separou, mas na época aquilo me revestiu de muita justiça, porque eu saí do pecado da prostituição. E a gente marcou a data do casamento e foi aquela luta para quem veio do mundo, que se tocava um ao outro, foi aquela luta para estar se afastando. E a gente conseguiu se casar e o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção de Deus e é o certo a fazer. Embora seja que o inimigo se levanta para destruir tudo, né? Mas foi importante ali para mim, foi muito para aquele momento, né? Aquela obediência, né? Porque se eu ficasse de qualquer jeito, querendo servir a Deus, mas em fornicação, eu ia me afastar de Deus, né? Então eu consegui negar isso, né? E hoje eu vejo muitas pessoas que dizem proferir a fé, né? Tipo, acreditam em Deus, né? Dizem ser de Deus, mas são desobedientes a Deus, pois não se casam. Vivem sem se casar e achando que está tudo bem. Achando que não tem problema, que no tempo certo vai acontecer. Parece que se esquecem que a nossa vida é um sopro. E, na verdade, estão no sono da indolência, estão despreparadas e não estão na presença de Deus. E é necessário que haja mudança. E eu falo por bem de vocês. É melhor ouvir a verdade, ainda que doa,
que a verdade é para o nosso bem, do que ficar se enganando com esse mundo mentiroso, fracassado, que corre em passos largos para a destruição eterna. Outro tema que eu consegui vencer, né? Vou colocar assim tema. Em 1 Coríntios 6,10, vou estar lendo também. 1 Coríntios 6,10. É isso mesmo? Não é. 1 Coríntios 6, estava aqui. 1 Coríntios 6,10. Não erres, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, aqui, nem os bêbados, para por aqui, tá? E o resumo, tem mais, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os não herdarão o reino de Deus. Quero frisar aqui, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Era parte da minha vida, era algo assim que eu não queria abrir mão. Eu queria beber até o fim da minha vida. E eu me enquadrei, eu bati de frente com essa palavra aqui e vi que se eu quisesse Deus, eu também teria que negar o álcool, né? Esse pecado de estar se embriagando. A nossa vida é muito séria. A gente está dormindo. A gente está vivendo longe da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente fique dispersas, fique brincando, fique em entretenimento, fique vivendo em bar aí. A vontade de Deus é que a gente acorde, né, para a realidade espiritual que está posta nessa terra, onde que a maioria tem feito a sua escolha de destruição. E Deus ele quer que a gente desperte para conhecer a boa e perfeita e agradável vontade dele. Então, eu também vivia aí por aí bêbado, bebia, apagava, fazia besteira, fazia coisas que não faria. Vivia acordando em hospital, perdendo pertences por aí, tipo, capotando, acordando em calçada, se envolvendo em brigas, se envolvendo em... tem ideia, biqueira, esse tipo de coisa, errando por causa dessa minha ação. E foi aonde que Deus me deu graça e eu consegui vencer. E se eu conseguir vencer, você também pode conseguir vencer. Tá bom? Vou puxar mais um tema aqui. Legal isso. A cobiça, né? Vamos lá. Mateus 5:27. Mateus... Olha o que a Bíblia fala da cobiça. Você aí que não pode ver uma mulher na rua, né? Que acompanha, né? Com os olhos e cobiça. Olha o que a Bíblia fala. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Jesus falando.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vou ler novamente. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, atentar, olhar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu também era muito terrível nesse ponto, tipo, até namorando, assim, eu não era uma pessoa fiel, uma pessoa que eu olhava mesmo. Na frente dela eu disfarçava, mas eu era bem fiel nesse ponto. E, graças a Deus eu consegui mudar isso em mim também. Tanto que até hoje, mesmo sozinho, eu guardo isso comigo, porque eu sei o que traz, o que traz para o meu coração ficar cobiçando, uma pessoa que não é minha. Então, eu sei como eu sou homem, eu sei como eu era e como muitos são, Você que está me ouvindo aí que não respeita a sua família, não respeita a sua esposa, e toda vez que você cobiça uma mulher na rua, Deus, Ele te vê. E todas as nossas ações são anotadas diante do livro, o livro das obras. O mundo ele está perverso, ele está lascivo. O mundo está puro Sodoma e Gomorra. Pessoal, todo mundo despido, mostrando tudo mesmo. E a injustiça ela domina a humanidade. Domina a mente, o coração. E eu sei que para quem quer seguir a Deus é muito difícil vencer essas lutas. Mas é possível. Somente se apegar com Deus e buscar Deus. Sem oração você não vai vencer. Sem consagrar a vida você não vai ter força. Você sempre vai estar caído e derrotado e vai cair em vários laços. Mas se você obedecer a palavra de Deus e se apegar, começar a buscar Deus, orar, Ele te dá força e você consegue ter essa integridade. Que ainda que a pessoa em si que a gente for cobiçar, ela estiver te instigando com a maneira dela de viver, ela está cometendo o erro dela. Mas a gente tem que ter força para não cometer o nosso erro. Então, esse é um pecado que eu consegui também ganhar força contra ele. E é possível vencer. Em Apocalipse 21:8. Quem puder estar lendo aí. Apocalipse 21:8. 21, versículo 8. Diz assim: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, que não acreditam, aos abomináveis, lembra, abomináveis entra um pecado que eu vou falar no final, aos homicidas, aos fornicários, prostituição, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
eu mentia muito, né? Tipo, tinha coisas que eu queria levar pro túmulo, né? Eu falava comigo mesmo, não, eu errei, mas eu vou levar pro túmulo. Quando você vem para Deus, você confessa e deixa seus pecados, Deus ele te perdoa. E ele limpa tudo, né? Ele apaga todas as suas transgressões. Que nem lemos em Isaías, né? Que ele leva como uma nuvem, né? Os nossos pecados. Faz sumir. Mas eu cometi erros que eu era obrigado a contar mais mentiras para esconder. Porque sabe que aquela mentira que vai se tornando cada vez pior, né? E eu tinha que estar sempre ali negando, sempre ali mentindo para provar, né, para a pessoa o que eu não era. Então eu precisei confessar coisas ruins que eu cometi, que eu fiz. Foi difícil, houve consequências, passei por perigos de perder pessoas que eu não queria perder, que eu amava, mas eu precisei confessar. E aquilo ali também trouxe muita justiça para minha vida, porque além de eu me arrepender e pedir perdão para Deus, eu consertei, não eu consegui reparar o que eu tinha feito, mas consegui alcançar o perdão de Deus, o perdão da pessoa. Então, eu também mentia muito, né? E a Bíblia ela fala que os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E é possível vencer. Perdão, é possível vencer a mentira também. Deus ele ama a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem mente é filho do diabo, né? Porque o diabo é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio. Então, não vai ter vez. Deus vai mandar para o fogo quem mente. Então, nosso dever como criatura, né, de Deus é lutar durante toda a nossa vida contra essa prática da mentira. Para não tomar isso, né, como a maneira de viver, mas buscar a verdade. Então, é possível vencer a mentira, com certeza também. E vamos lá. Palavras tops, né? Em Efésios, né, fala das palavras tops. Efésios, não vou ler, senão vai ficar muito grande o vídeo. Efésios 4:29, ali tem, se vocês quiserem ler depois, ele fala das palavras tops. A cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Praticamente que não, mas eu falava muitas palavras tortas também. Xingamentos e muita coisa mesmo. E eu consegui, né, também lutar contra isso e me limpar disso também. Embora seja a malícia, né, a malícia também enquadra em palavras tortas, né, então a gente tem que lutar para limpar, né, o que sai da nossa boca e filtrar tudo e usar a nossa boca para edificação, né, e não para poluir a mente das pessoas. Então, você que tem costume de estar falando palavrão também, Deus não agrada. Em Filipenses 3:4-9, em Filipenses 3, vou estar lendo, Filipenses 3,
Em Filipenses 3, capítulo 3, né, versículo 4 ao 9, diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui ele está falando ali a carreira que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. O que para ele era ganho, ele reputou por perda, para ganhar Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Para quem não sabe, esterco é merda. Para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando eu vim para Deus, eu também tinha minha ideologia, tinha a minha maneira de pensar, tinha ali as minhas ignorâncias. Eu levantava bandeiras ali em certas situações e tinha a minha forma de pensar, né? Eu trazia ali algo que eu chamava de ser libertário, né? Ideias libertárias, que hoje, me despojando da minha maneira de pensar, que foi necessário eu me esvaziar de mim, ter humildade, esvaziar de mim e aceitar, né, aquilo que Deus ensinava. E eu me despojando dessa minha maneira de pensar, hoje eu posso compreender e entender, através de experiências vívidas no mundo espiritual, que eu estava enganado. O que eu trazia como algo libertário, hoje eu vejo que era pura enganação, era pura prisão, cadeia, e a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, né? Porque um exemplo, eu poderia defender o vício, as drogas, onde eu dizia que todos eram livres, que tinham que usar droga mesmo, que essa era a liberdade da pessoa, ela fazer o que ela bem entendesse. Mas hoje eu posso compreender que, através do mundo espiritual, aquela pessoa ela vive uma cadeia, ela vive uma prisão. Por que muitos querem parar e não conseguem? Porque muitos não têm força para parar, estão afundados nas trevas, porque elas estão amarradas. A Bíblia diz em Salmos que o pecado ele é como cordas profundas que amarram e prendem tua alma. E eu pude entender que eu estava enganado. Mas eu me despojei de mim mesmo, eu abaixei a minha cabeça e falei, eu quero aprender de Deus. Eu deixei as minhas ideias e eu ganhei o conhecimento de Deus. E é necessário que todos que querem servir a Deus se revista desse entendimento. Que trazemos traumas, trazemos coisas tortuosas, que não bate com a verdade e não bate com a vida. E é necessário sermos transformados pela renovação do nosso entendimento para conhecer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas.
maldade no coração. Tinha muita maldade. Nesse período, eu orando na igreja assim, comecei a orar, comecei a buscar pela minha libertação, e certo dia eu orando, com a mão no coração, assim, no peito, eu senti algo espiritual. Eu senti algo que só eu sei como era espiritual. Meio que